Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos falar de mais um documentário original Disney Plus que eu acabei deixando passar aí por causa dos outros conteúdos do canal. Mais uma vez, esse aqui é um vídeo extra, vocês sabem que às quartas-feiras eu não costumo lançar vídeos aqui no canal, mas como eu falei pra vocês no meu Instagram, eu queria abordar esses documentários aí, afinal, apesar de eu saber que não é todo mundo que vai ter interesse nesse vídeo, esse tipo de conteúdo não tem no YouTube, eu procurei e não achei, então eu vou trazer a minha opinião, pelo menos, sobre esses documentários do Disney Plus. Já fiz crítica de Howard Ashman, do documentário do Howard, já fiz crítica também do novo documentário Dublê de Risco, e agora vamos falar do documentário sobre aquele chefe Wolfgang. Será que é bom? Será que não é? Bom, para descobrir isso, primeiramente eu peço para você se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e me seguir nas minhas outras redes sociais. Me ajudem a atingir aquela meta dos 1000 seguidores. Se vocês me ajudarem eu atingir essa meta, eu tenho uma grande novidade para revelar para vocês, tá bom? E agora bora pro que interessa, roda a vinheta. Wolfgang, o chefe celebridade. Documentário original Disney Plus dirigido por David Gelb. É interessante porque esse diretor aqui, ele já trabalhou com outras produções relacionadas à comida, como reality shows, programas de TV, e também já dirigiu outros documentários falando sobre vida de chefes, né? Então provavelmente ele é um cara que se interessa por essa área. E agora vamos falar propriamente sobre o Wolfgang. Recentemente eu fiz a crítica de Howard, Sons de um Gênio, e agora vamos falar aqui de Wolfgang, e eu queria comparar os dois documentários, por serem documentários Disney Plus e etc, porque eu não consigo ver em Wolfgang o mesmo status, o mesmo tamanho que temos em Howard, Sons de um Gênio. Aqui o assunto abordado, na minha opinião, é um pouco menor do assunto abordado naquele outro documentário. Inclusive por lá, como eu mencionei na minha crítica dele, existem, além da história pessoal e de todas as realizações do Howard, existem algumas lições para serem ensinadas, né? E também existem algumas críticas sociais, alguns comentários sociais extremamente relevantes e importantes. Então fazem desse documentário um documentário bastante relevante e importante. Já aqui no documentário de Wolfgang nós temos basicamente só a história de um cara muito bem sucedido. Obviamente o documentário fala sobre todos os perrengues que ele passou na vida e como isso acabou influenciando ele positiva ou negativamente no futuro. Mas eu não acredito que seja um assunto tão relevante assim. Ainda assim, apesar de não ser uma história tão importante, é uma história que acaba sendo gostosa de acompanhar, principalmente se você é uma pessoa ligada nessa área de culinária. Pode ser que você se divirta assistindo o Wolfgang, afinal, é legal ver como foi toda a trajetória do chefe, como ele começou por baixo, como ele sofreu, até ele conseguir chegar ao estrelato, obviamente com muito trabalho e com bastante talento também. Tá na cara que ele nasceu para fazer isso. E é interessante analisar o Wolfgang, porque aqui nós temos basicamente um documentário que só fala sobre ele. Fala também sobre as realizações dele, mas é basicamente a história pessoal de Wolfgang. Então, pode ser um documentário que deve servir para pessoas se inspirarem. Então, se você aí tá meio desistindo da sua vida profissional, alguma coisa nesse sentido, é um documentário interessante para dar aquele gás de esperança e de força de novo, né? Você fica estimulado a continuar, a seguir o seu sonho. Afinal, você vê que o Wolfgang atingiu, você vê outras pessoas atingindo os seus sonhos, então assistir um documentário como esse é uma injeção de ânimo para continuar perseguindo os seus sonhos. Inclusive serviu até como uma injeção de ânimo para mim continuar em busca do meu sonho. É interessante também ver essa Hollywood, né, como a Hollywood era apaixonada pelas comidas de Wolfgang, e é legal, eu sempre adoro ver esse tipo de documentário que aborda essa vida em Hollywood, em Los Angeles, eu gosto bastante de ver isso, então isso é uma coisa que dá um certo glamour pro documentário, né, inclusive é aquele tipo de documentário que vai te dar fome, assista comendo alguma coisa, porque é tanta comida, você quase sente o cheiro da comida, de tanta coisa que é mostrada, então realmente você termina o documentário com vontade de comer uma comida de Wolfgang. Eu gosto também da maneira que o documentário trabalha a narração, né? Trabalha ele contando a história, trabalha também os outros pontos de vista de outras pessoas comentando como é que foi a vida dele e dando opiniões também sobre certos momentos da vida do Wolfgang. E isso é muito bacana, isso ajuda a gente a ter outros pontos de vista da história para a gente poder construir a nossa opinião sobre esse cara, né? E é muito legal ver como o Wolfgang, pelo menos do ponto de vista do documentário, é um cara bem querido e bem divertido. O documentário consegue nos aproximar
aproximar dele, e isso é interessante, afinal, se a gente está acompanhando a história dele, a gente precisa ter empatia por ele, então o documentário consegue construir essa empatia. O documentário também é um documentário curto, não é uma coisa maçante, e pode ser até divertido para alguns. Não sei se chega a ser emocionante, mas é bonito ver o começo dele, né? Realmente pode servir de exemplo para algumas pessoas, como a violência doméstica que ele sofria acabou servindo tanto negativamente para ele de vez em quando, mas principalmente positivamente, como ânimo, como força para ele conseguir vencer os obstáculos, né? Então é interessante ver como ele conseguiu superar esses traumas que a violência doméstica acabou gerando para ele, digamos assim, né? Então pode servir de exemplo aí para algumas pessoas. É um documentário até interessante nesse sentido. Não existem barrigas no documentário enquanto a história está sendo contada, a história progride muito bem, avança muito bem, e mais uma vez nós temos aqui um documentário curto, é uma sessão curta que acaba não ficando cansativa, por causa do pouco tempo de duração que ela tem. Então isso pode ser mais um atrativo ainda, para você assistir o documentário de Wolfgang. Ele é um documentário curto e bastante objetivo também, ele vai direto ao ponto. Eu não sei se muitas pessoas vão conhecer o Wolfgang aqui no Brasil, talvez o nome dele não seja tão relevante por aqui quanto ele é nos Estados Unidos, então para muitas pessoas esse documentário vai ser só o início, né, para conhecer esse cara. Não é que nem lá nos Estados Unidos, lá ele é uma celebridade, então para eles é como se existisse um documentário da Ana Maria Braga pra gente aqui no Brasil. Inclusive seria interessante a Disney fazer esse tipo de documentário, esse tipo de história sobre personalidades brasileiras também, não só sobre personalidades americanas. Afinal, a gente não tá tão familiarizado assim com esse cara quanto os americanos estão, então pra gente não faz tanta diferença assim saber a história de uma pessoa que a gente não conhece. Então, com certeza, o documentário de Wolfgang é mais relevante para os americanos do que para os brasileiros, mas ainda assim é uma boa opção. Então, se você tiver curiosidade, eu recomendo. Se você gosta de culinária, com certeza é uma excelente opção para você, você deve assistir esse documentário. De maneira geral, o Wolfgang é divertido, é objetivo, é interessante, apesar de não ser nada grandioso. É mais uma boa adição ao catálogo do Disney Plus. O catálogo de documentários do serviço de streaming da Disney é realmente muito bom, e o Wolfgang faz jus a essa alta qualidade dos documentários da Disney. Por tudo isso, eu dou para Wolfgang, o chefe celebridade, uma nota 6. E agora eu quero saber a sua opinião aí. Você já assistiu o documentário Wolfgang? Não assistiu ainda? Você gosta de culinária? Comenta aqui o que você acha sobre o documentário, se você tá curioso para assistir, se esse vídeo aqui fez você ficar com vontade de assistir. Se você assistiu, comenta aqui o que você achou, beleza? Se você gostou do vídeo e gosta do conteúdo que eu faço aqui nesse canal, peço para você se inscrever aqui e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que futuramente todos os documentários da Disney que forem saindo, eu vou trazer crítica para o canal, e que já existem as críticas dos outros documentários. Então, dá uma pesquisada aí, tem crítica do documentário de Howard, tem do Stuntman, que é o dublê de risco, e tem de outros documentários também, como os documentários da Disney Network. Então se você tem interesse por documentários, já tem bastante conteúdo para você aqui no canal Disneyfilus também, beleza? Também não se esquece de deixar o like nesse vídeo, que me ajuda pra caramba a divulgar ele para outras pessoas. Se não gostou, pode deixar o dislike. Também te convido a conhecer o meu canal secundário, Rafael do Disneyfilus. Por lá eu faço outro tipo de conteúdo, um conteúdo diferenciado para vocês, beleza? Então dê uma olhada lá. E falando em conteúdo diferenciado, também conheçam as minhas outras redes sociais. Por lá também existem outros tipos de conteúdo, tô sempre presente por lá, então me sigam por lá, tá bom? Me ajudem a atingir aquela meta dos 1000 seguidores por aqui e por lá, porque aí eu posso revelar uma grande novidade para vocês. E é isso. Muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!